Como a Sarada poderia despertar o seu Mangekyou eterno? Fala, jovem gafanhoto, Renato aqui. Sendo curto e grosso, a Sarada não pode despertar o seu Mangekyou eterno de maneira alguma. No meu último vídeo que eu postei nos shorts, né, e no TikTok também, falando sobre como a Sarada não vai ficar cega, e eu acho que eu já postei esse vídeo também aqui em vídeo longo, né? Ou já postei, ou ainda vou postar. Não, já postei. Surgiram aí muitas teorias falando sobre como a Sarada poderia despertar o seu Mangekyou Sharingan eterno. E eu devo dizer que todas elas são teorias furadas. E vou explicar aqui pra você o porquê. E você já pode deixar aí nos comentários se você concorda ou discorda de mim, beleza? E o porquê. E deixar a sua teoria aí também. Vou falar aqui as que eu vi mais nos comentários desses meus últimos vídeos, né? Primeira teoria e mais plausível pra mim. Aliás, vou começar da primeira teoria e da menos plausível. A Sarada poderia usar qualquer Sharingan, qualquer um que ela encontrasse por aí, que deve ter um Sharingan guardado por aí, né? Transplantar para os seus olhos e obter o Mangekyou Sharingan eterno. Esse argumento foi usado nos comentários, se utilizando também do Obito, falando que como o Obito tinha vários Sharingans lá do Massacre Uchiha, ele muito provavelmente tinha o Mangekyou eterno, porque ele tinha pegado um desses Sharingan, transplantado pro olho dele, e por esse motivo ele tinha um Mangekyou eterno. Mas isso a gente já explicou aqui no vídeo anterior que claramente não é. O Obito tinha uma espécie de Mangekyou eterno por conta das células do Hashirama. Só e somente isso. Não porque ele tinha transplantado o olho de ninguém. Foi sim mais do que comprovado e foi falado claramente no anime que para que esse procedimento funcione e o Uchiha consiga o Mangekyou eterno, é necessário sim que exista um forte laço sanguíneo entre o Uchiha que vai receber os olhos e o Uchiha que vai, entre aspas, doar seus olhos ali, né? Voluntariamente, normalmente. Então, não é possível que a Sarada pegue um outro Sharingan qualquer, de um parente lá, de um primo quinto, sexto dela, e vá conseguir o Mangekyou eterno por causa disso. Não. A segunda teoria, e que faz um certo sentido, mas pra mim também não é válida, é que a Sarada poderia pegar os olhos do Sasuke e assim obter o Mangekyou Sharingan eterno. Essa é a teoria que mais se aproxima de fazer sentido, mas eu vou explicar o porquê pra mim não faz sentido. Vamos lá, teoricamente, os olhos do Sasuke ainda estão por aí, né? Porque, pra quem não lembra, o Sasuke hoje usa os olhos do Itachi. Então, os seus olhos originalmente estão em algum canto por aí, né? Muito provavelmente não foram destruídos. Então, sim, teoricamente, eles poderiam pegar esses olhos do Sasuke, originais dele, né? Transplantar na Sarada e ela obter o Mangekyou eterno. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acredito que esse procedimento seria falho. Por quê? Um anime demonstrou somente esse procedimento sendo feito entre irmãos. Eu não me lembro de ser mencionado que só poderia ser feito entre irmãos. Sim, que deve existir um forte laço sanguíneo. Então, eu acredito que pelo menos um parentesco de primeiro grau, né? Mas, porém, entretanto, todavia, eu acredito que sim, esse procedimento só possa ser feito entre irmãos por conta, além do forte laço sanguíneo, mas também da semelhança entre os seus poderes do Mangekyou Sharingan. Como a gente viu, os poderes do Mangekyou Sharingan são basicamente totalmente diferentes de um Uchiha pro outro, né? Assim, poderes que não tem nada a ver uma cor com a outra. Mas entre irmãos isso já é diferente. Por exemplo, entre Itachi e Sasuke, eles tinham basicamente os mesmos poderes do Mangekyou Sharingan. Um com mais habilidade em um, menos habilidade em outra habilidade aqui, mas eram basicamente os mesmos poderes. Itachi e Sasuke, os dois poderiam usar Tsukuyomi, poderiam usar Amaterasu e poderiam usar Susanoo. Susanoo que é um jutsu meio que pra todo mundo, né? Mas levando em consideração essas duas aqui, que são as meio que exclusivas deles, né? Amaterasu e Tsukuyomi, os dois podiam usar. O Itachi tinha uma habilidade muito superior com o Tsukuyomi e o Sasuke tinha uma habilidade superior com o Amaterasu, já que ele podia fazer coisas bem diferentes ali do Itachi com o Amaterasu dele, né? Podia moldar o Amaterasu, sugar, fazer várias coisas que o Itachi não demonstrou, pelo menos, né? Então, levando em conta que os dois Mangenkyous tinham habilidades bem semelhantes, então sim, podemos dizer que eles eram extremamente compatíveis para que esse procedimento fosse bem sucedido, né? O Madara com o irmão dele a gente não tem como saber, mas talvez sim eles tivessem também habilidades semelhantes com seu Mangekyou e por isso o procedimento funcionou. Já entre a Sarada e o Sasuke, aí, meu amigo,
o poder que foi demonstrado da Sarada, assim, simplesmente não tem nada a ver com o poder do Sasuke. Ela simplesmente cria um buraco negro e esse buraco negro suga o que tiver ali no meio e pronto, e vai pra lá e acabou-se. E é destruída, até onde a gente sabe, né? Então é tipo assim, beleza, eles têm o forte laço sanguíneo ali de parentesco de primeiro grau, né? Mas os poderes de cada um tem nada a ver com o outro. Então, como foi demonstrado no anime que só foi as duas únicas vezes que foram feitas foram entre irmãos, eu acredito que sim. Esse procedimento só poderia ser feito entre irmãos. E como a Sarada não tem nenhum mequetrefezinho aí, nenhum irmãozinho pra ela pegar o zóio emprestado, sim, provavelmente a Sarada nunca vai poder ter um Mangekyou eterno. Mas, por entretanto, todavia, não quer dizer que ela vá necessariamente ficar cega, como eu demonstrei no vídeo anterior aí, falando sobre isso. Sim, existem maneiras dentro do anime aí, canonicamente, de evitar a cegueira da Sarada. Pra saber isso, clica aí no outro vídeo e acompanha lá, você vai entender, né? Vamos ver se você vai concordar ou vai discordar de mim. Vou ficando por aqui, Jovem Gafanhoto. Até o próximo vídeo. Valeu!